Tricolor, eu gostaria de pedir para vocês, antes de mais nada, se inscreverem no canal, deixarem seu like, comentarem, fala o que vocês acharam do jogo do Fluminense hoje contra o Bahia, mais uma vitória, 1-0. Compartilhem com os amigos, nos ajudem a crescer e possam também, deixem suas opiniões sobre o que vocês gostariam de ver de conteúdo, sobre o que estão achando dos pós-jogos, né, dos pré também. Vamos lá, Fluminense 1-0 no Bahia, 3 pontos conquistados. Quinto lugar do Brasileiro, passamos o Palmeiras. Uma vitória importantíssima, importantíssima. Bahia é um time bem complicado e que vinha de vitória sobre Botafogo e Vasco com um elenco qualificado, porque na minha visão o elenco do Bahia, se não é do mesmo nível que o do Fluminense, é um pouco superior. O Bahia tem algumas peças, principalmente no ataque, são superiores às que o Fluminense tem hoje. Na minha visão, um jogo ganho muito na vontade, muito na vontade. O Fluminense também não sofreu praticamente perigo de gol. Se você for analisar, uma partida espetacular do Digão. O que o Digão tá jogando de bola, gente, isso é inacreditável. Assim, eu fico feliz porque eu fui muito crítico quando renovaram com o Digão por mais 3 anos. E essas partidas que ele tem feito, pelo menos, tem nos ajudado bastante. E tanto que mostra que talvez o nosso sistema mais forte seja o sistema defensivo. Porque a gente tem o Lucas Claro, que na minha opinião é o melhor jogador do Fluminense no ano. O Digão tá jogando muito bem, muito bem. O Nino, que para mim tem um grande futuro. O Nino voltou a jogar bem. Hoje deu uma pichotada no início, no meio do primeiro tempo. Mas fez uma partida muito segura, muito boa, ganhando praticamente todas as divididas. E você ainda tem o Matheus Ferraz, que foi bem ano passado, até se lesionar contra o Atlético Paranaense. Esse ano voltou, não estava voltando no nível dele, mas antes de se lesionar agora novamente, contra o Botafogo, ele estava fazendo algumas boas partidas. Estava melhorando, então assim, eu acho que o nosso sistema mais forte é o defensivo, são os zagueiros do Fluminense. Muriel não fez uma defesa na partida, Então isso já demonstra como que o Fluminense soube controlar o jogo. O Pacheco, para mim, ele tem melhorado nos jogos, né? Agora com essa sequência que ele está tendo. Contra o Curitiba, que ele entrou no início do jogo com a lesão do Wellington Silva. Depois contra o Botafogo, contra o Goiás e hoje. Ele meteu uma bola na trave no início do segundo tempo. Fez algumas boas jogadas pelo lado e eu acho que ele possa evoluir mais ainda. Não acho que seja um jogador espetacular, mas acho que é um jogador que vai nos ajudar bastante ainda no decorrer do campeonato. O Fred hoje não apareceu muito, mas fez um pivô importante que o Nenê deu de chapa no primeiro tempo também, que o goleiro Douglas fez uma ótima defesa. O Hudson, que a gente não sabe qual foi a posição dele hoje, porque o Hudson praticamente não ficava onde tinha que estar. Ele sempre estava no ataque, cabeceando. Por 2 vezes deu uma furada lá que era a chance real de gol da gente, era a chance real de gol. E eu também quero mencionar a vocês, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Dodi, ele tem melhorado, ele está voltando a jogar o futebol que a gente viu o Dodi jogar esse ano. Hoje fez uma partida muito boa novamente, muito boa novamente. O Danilo Barcelos, ele não é um bom jogador. Só que pelo menos ele não compromete como o Egídio compromete, né? Porque se a gente for analisar, desde que o Egídio saiu do time, o Fluminense não perdeu mais. Isso é graças ao Danilo Barcelos, ele ajudou o time, ele melhorou o time?
Não vejo dessa forma. Eu vejo que saiu um jogador que estava entregando gols, jogos após jogos, para os adversários. Então, Danilo Barcelos entrou, fez uma boa partida contra o Corinthians, na vitória por 2-1. Uma expulsão boba ali no final. Aí não jogou contra o Sport. Aí o Egídio foi, fez um pênalti, perdemos por 1-0. Aí Danilo Barcelos foi, jogou contra o Curitiba, Goiás, Botafogo e hoje contra o Bahia. Então estamos invictos com o Danilo Barcelos. Não acho que é pra gente poder se iludir, que a gente vai brigar por título brasileiro. Não acho mesmo. Acho que primeiro a gente tem que pensar o seguinte: pontuar o máximo possível, para a gente poder se manter afastado da zona de rebaixamento. Depois a gente começa a poder pensar numa pré-Libertadores, quem sabe? Porque se um time que ficar no G4 ou no G6 ganhar Libertadores, abre mais uma vaga, ou ganhar a Copa do Brasil, possa ter então um G8, nem um G6, um G8. Então, por que não? Se o nível do campeonato está sendo tão fraco, não vejo motivo, uma coisa assim, tão espantosa o Fluminense conseguir uma tão sonhada vaga na pré-Libertadores. Na Libertadores, né? Mas eu acho difícil a gente conseguir ficar no G4, porque o São Paulo tá vindo numa sequência boa de jogos. O Internacional é um time muito bem treinado pelo Eduardo Cudê. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E o Atlético Mineiro, para mim, tem um segundo melhor elenco do Brasil e um grande treinador. Então é muito difícil a gente conseguir um G4. Mas, por exemplo, se o Inter ganha a Copa do Brasil, já abre um G7. Então, se a gente acaba em quinto, a gente vai e entra direto na Libertadores, na fase de grupos. Então, assim, importantíssima vitória. Importantíssima contra um adversário muito difícil. Muito difícil. Nosso próximo jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho que um empate já é um grande resultado, porque Danilo Barcelos levou o terceiro amarelo e está suspenso para a partida. Então, fico até com medo de falar, mas teremos Egídio contra o melhor time do campeonato, contra o líder do campeonato. Complicado, né? Complicado, mas a boa notícia também é que são jogadores voltando, né? Os que estavam com Covid. Isso é importantíssimo para o elenco do Fluminense. Você teve um Lucas Claro já, que entrou no finalzinho do jogo, para poder fazer ali o esquema, né, na saída do Iago, para poder ajudar nas bolas aéreas que o Bahia estava tentando lançar em busca do empate. Então você já tem um Calegari ali pela direita. Você já pôde botar o Luiz Henrique, entendeu? Tem o Marcos Paulo também, que ficou no banco. Tem o André, tem alguns bons nomes. A gente ainda tem o Yuri, que tá, acho que na transição, para poder voltar a ser relacionado. O Ganso, que já voltou a treinar. O Luca, que bem provável que ele vai estar no banco de reservas contra o Atlético Mineiro, que ele já vai ter sido inscrito, né? Porque vai abrir agora a janela. E também vejo que o Iago hoje, voltando a falar sobre a partida de hoje, que o Iago fez uma partida boa. O Iago correu bastante, o Iago ajudou na marcação, o Iago procurou o jogo. Isso para mim é importantíssimo. Na minha visão, o pior do time hoje foi o Hudson, porque, como eu já mencionei, eu não consegui entender em qual posição o Hudson se encontrava. Eu não sabia. O Hudson estava indo direto de uma forma alucinada ao ataque, e o Iago também, e deixava o Dodge sozinho para poder marcar. Ou seja, a gente ainda perdia a chegada do Dodge, que tem um bom chute. Perdia essa chegada e o Dodge ficava sempre ali, né, com o zagueiro, contra os atacantes. Mas eu vejo que foi uma partida não excelente, porque eu acho que o Fluminense não tem um time para conseguir fazer uma partida excelente, mas dentro do nível que o Fluminense possa apresentar,
O Fluminense fez uma partida muito justa, muito digna. Agora, vamos lá. Agora vamos começar a dar uns pitacos aí. Odair Hellmann, colocar Felipe Cardoso, Caio Paulista novamente. Não que o Caio tenha entrado mal, nem vejo dessa forma. Mas não ter colocado o Marcos Paulo, ter colocado o Luiz Henrique apenas no final da partida. Então, assim, algumas escolhas que a gente não consegue entender do nosso treinador, né? Fluminense fez 1-0, gol de pênalti do Nenê, né? Que o Fred deu a bola para o Nenê cobrar, até porque também vejo que o Nenê tem que ser o cobrador oficial, porque fez todos os gols de pênalti que bateu esse ano. Não tem por que mudar, né? Não tem por que mudar uma coisa que está dando certo. O time recuou novamente após o gol, uma coisa que a gente tem falado, jogo após jogo. Fluminense faz o gol e recua. É incrível, é incrível. Qual a dificuldade do time de fiz o gol, vou aproveitar o momento, vou pra cima do adversário, cara. Vou pra cima, tento fazer um segundo. Porque, pô, é muito melhor você ter a vantagem de 2 gols do que você ficar ali sofrendo até o juiz apitar. Porque se o cara lança a bola, às vezes a bola não bate, rebate, sobra pra um, faz um gol ali, a gente perde 2 pontos que eram importantíssimos pra gente. Então, assim, eu não consigo entender. O Odair já falou que ele não manda o time recuar. É o que? Os jogadores que eles sabem que não são tão bons e eles vão e recuam, é uma coisa automática? Não sei. Não sei realmente o que acontece. Mas, assim, eu gostaria agora de falar de uma coisa que é inacreditável. É inacreditável. Mário, você que falava em defender institucionalmente o Fluminense, eu quero que você venha a público, poder falar sobre o pênalti não marcado no primeiro tempo. Aquilo é uma vergonha, O VAR olhar aquele lance e não marcar é um absurdo que poderia ter nos custado 3 pontos. Entendeu? Um resultado que poderia ser muito mais tranquilo. Isso é um absurdo. Aí vem o seu Mano Menezes de uma forma covarde, calhorda, entendeu? De forma ridícula, chamar o árbitro de vagabundo, falar que o árbitro roubou, usou essas palavras. É um covarde o que ele fez. O que ele fez é ridículo, O Fluminense foi extremamente prejudicado. O ato, ele dava... Qualquer encostado do jogador do Fluminense, ele marcava falta pro Bahia. Se ele tinha uma dúvida, a falta a favor do Bahia. Então, assim, é inadmissível um pênalti não ser marcado no primeiro tempo. Aquilo é um absurdo. Eu quero que o VAR, que mostre o áudio do VAR, o que eles acharam, porque eles nem chamaram o árbitro. É uma vergonha. Quarta-feira contra o Goiás, vocês vão lembrar. Não tinha nem a certeza que a bola bateu na mão do Digão. E se bateu na mão, a bola bateu na mão do zagueiro do Goiás antes. E o Rafael Moura ainda fez uma falta no lance. E foi marcado a falta e foi marcado o pênalti para o Goiás, que também poderia ter nos custado. Então, assim, o que vem acontecendo com o Fluminense é sacanagem, cara, é sacanagem. Porque o time já não é bom, entendeu? O time não é bom, o time tem dificuldades, tava cheio de desfalque nos últimos jogos, jogadores que estão voltando agora da Covid. Aí os caras vão, simplesmente ignoram um pênalti absurdo. Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo. Mário Bittencourt, por favor, vem e defenda o clube. Entendeu? Faça uma reclamação na CBF. Porque não dá. O VAR funciona para quê? Somente para alguns times? Ele estava ali fazendo o quê? Ele foi ao banheiro na hora da jogada e não viu o lance? Isso é um absurdo, cara. Isso é uma vergonha. Seu Mano Menezes e Elias saírem do campo reclamando de arbitragem. Gente, pelo amor de Deus,
O Fluminense foi melhor que o Bahia na partida inteira. O Bahia talvez tenha feito 5 minutos melhores que o Fluminense, os 5 primeiros minutos. O Fluminense foi bem melhor que o Bahia. Aí vem seu Mano Menezes querer colocar na conta da arbitragem a derrota. Uma vitória justíssima do Fluminense, justíssima. E Mano Menezes mostrando toda a sua falta de educação, que a gente já conhece, né? A gente conhece como funciona o Mano Menezes. Se recusou a cumprimentar Odair Helma no final da partida. Gente, é uma sacanagem, né? É sacanagem. Mas vamos lá, vamos voltar a falar da partida. Vitória justíssima do Fluminense, justíssima. Qualquer outro resultado, o jogo seria um absurdo, entendeu? Não que o Fluminense tenha jogado, jogamos pra caramba, não é isso. A gente criou algumas boas chances de gol, Pacheco com a bola na trave, Hudson, que furou 2 bolas de forma absurda, uma bola também que a bola passou pelo Fred e ele não conseguiu concluir, outro que o Fred pegou de primeira, que a bola estourou no zagueiro do Bahia, a chapada do Nenê na escorada do Fred, né? Então, assim, resultado justo. Excelente para o campeonato que o Fluminense está planejando fazer. Um resultado que nos coloca na quinta colocação após 15 rodadas. Eu não acreditaria, Tricolor. Eu tenho certeza que 90% da torcida não iria acreditar. Fluminense hoje, Fluminense estaria na quinta colocação e brigando a parte de cima da tabela, né? Então, assim, próximo jogo, 16ª rodada, jogo contra o Atlético Mineiro. Dificílimo. Jogo contra o líder do campeonato. Jogo que a gente vai ter que aguentar Egídio na lateral esquerda. Isso vai ser um complicador a mais. Assim, o Atlético estava desfalcado, né? Jogando desfalcado por causa de, se não me engano, são 3 jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções. Provavelmente eles não devem jogar porque vai ter rodada das eliminatórias agora, na terça-feira. Então, assim, é um jogo que, na minha visão, um empate já estará de ótimo tamanho. Se o Fluminense conseguir um empate lá no Mineirão, vai ser um resultado espetacular. Eu espero que o time possa continuar nessa pegada, entendeu? Porque a gente pode reclamar de qualquer coisa do Fluminense. A gente só não pode reclamar de uma coisa, que os jogadores estão de sacanagem. Isso a gente não pode. A gente pode reclamar de ruindade, de esquema errado, de tudo. Agora, de jogador de sacanagem, não tá mesmo. O que os jogadores do Fluminense estão fazendo esse ano, com salários atrasados, vale ressaltar isso, é digno de bater palma, a vontade do time. A gente foi eliminado lá na Sul-Americana, a gente foi eliminado na Copa do Brasil, muito pelo erro do treinador. Agora, reclamar de jogador de sacanagem, a gente não pode reclamar. Isso a gente não pode. Então, assim, gente, jogo contra o Atlético que vai... Dificílimo, né? Até o final do campo. Depois vão ficar faltando Santos, Ceará e Fortaleza. Então, sim, são jogos bem complicados para o Fluminense, mas a gente já alcançou uma posição que a gente possa almejar coisas a mais no campeonato. Então, galera, é isso. 3 pontinhos, graças a Deus. Felicidade, a gente pode hoje comer nossa pizza de domingo, né? Todo mundo feliz, sorridente. É isso aí, gente. 3 pontinhos. Bela vitória contra um time bem complicado e que a posição da tabela do Bahia não mostra que realmente é o Bahia, que é um bom time, né? Galera, peço de novo, se inscreva, dê like. Se quiser dar dislike, não gostou do vídeo, não tem problema. Comenta aí pra gente o que você achou, tá? O que você achou do jogo do Fluminense hoje? O que você achou do Nenê? O que você achou da zaga? E o que você acha para a próxima rodada, pro jogo contra o Atlético? Qual a sua expectativa? Fluminense que deve ter a estreia do Luca,
Não, provavelmente não como titular, mas deve ser mais uma opção para o Odair no banco. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Ajudem, dê um like. Saudações tricolores, boa noite.